So, já fizemos, acho, introduções de esse painel, esses membros desse painel. Andrew Harper, que está aqui de Acnur, é conselheiro especial para a ação climática do Acnur. Então, foi um prazer encontrar a Andrew esta noite. Ele vai começar dizendo algumas palavras. Temos também a Zenaida aqui Rodrigues, da Resama, e ela vai também falar sobre esse tema desta noite no painel, e obviamente a Inamara, que está já aqui no painel, estava aqui também para o início. And let me just start with Andrew and just say, Andrew, if you don't mind, maybe just with a few quick words to introduce yourself and to maybe start the discussion, and then we'll go down with the rest of the speakers. Does that sound okay? Be very brief, or do you want me to do my presentation? Do your presentation. Yeah. Thank you. Okay. So, firstly, I'd like to say thank you for the opportunity to be here. And I've got a presentation, so, but before I start, I thought it's so important to stress that the world needs Brazil, and the world needs the COP30 to succeed because the other 28 COPs have failed. And so what we're looking at is really not just the responsibility of Belém or Brazil. We're looking at the responsibility for our future, the future of civilization, the future of humanity, because the stakes are just so important. And what the representative of Brazil mentioned before in terms of that Brazil is one of the 10 most vulnerable countries in the world, that's particularly important because some countries have got the capacity to adapt incrementally. They've got the resources. But as was also said, it's the most vulnerable populations that are going to suffer. And this is why it's so important to hear that the agenda needs to have a social pact, and we need to prioritize the most vulnerable populations. And that's why we're here, because some of the most vulnerable populations in the world are those who have been displaced by conflict. But as I also heard today, listening to our friends from the Indigenous community, it's those people who have been forced from their land and who are now suffering the injustice of an increasing hostile climate that need to be protected. And this is why we need to be working as collectively as possible to achieve that. I will stay here and just click, because the first slide was very much a demonstration that climate change impacts everyone, but again, it makes those people who are already vulnerable even more vulnerable. And unfortunately, what will happen globally is that the impacts of climate change will drive even more displacement, more migration, more people looking for safety and security. I don't know whether the slides are sort of a little bit strange, but we've also can't just look at climate and say climate is the only bad thing that's happening. We need to look at climate and biodiversity loss. We need to look at climate and desertification. We need to look at climate and poor governance. We need to look at climate and lack of healthcare and education. Everything is interlinked, but what it all combines to is increased vulnerability. And what that leads to is potential conflict between communities, violence, and then displacement. I'm losing my slides here.
It's been said already that the vast majority of people who are refugees have been forced to flee countries that are also being impacted by climate change. That's true. But what we will also see is that many countries that are hosting refugees are also being increasingly impacted by climate change. It was mentioned before that there's been 10 million people displaced from Sudan or in Sudan. What's happened is that a large number of those population has moved to countries that are also being impacted by climate change, such as Chad. So Chad, if Brazil is one of the 10 most vulnerable countries, Chad is probably the most vulnerable country. But despite that, it has kept its borders open and has continued to accept refugees. And what I see when I travel around the world is that those countries with often the least who are doing the most in order to protect refugees. And what is my job is to make sure that when those refugee hosting states, including Brazil, are doing the right thing, but also need international support, that we try and get that support for them. And this might seem quite theoretical and process oriented, but to help me do the job and help the High Commissioner do the job, we need to have refugees included in national adaptation plans. We need to have refugees included in early warning for all systems, in disaster response plans. And this is something which was raised earlier by Amano. Like, we need to have refugees, displaced, people who are neglected in societies need to be included in these plans. And why this is important is that we can then go to the World Bank, we can then go to the IMF, we can then go to the Inter-American Bank and ask for them to support countries such as Brazil or Chad or Jordan or wherever, and say, look, these countries are not only supporting refugees, but they also need help with adaptation and resilience. So we cannot do this alone. Brazil cannot do this alone. Chad cannot do it alone. We need to be working together as much as possible to ensure that we get the resources to where it's required. But we can only do that if we're all talking towards the same goals. We also don't want to just be saying we're a refugee agency, we need to help refugees. We need to base it on evidence and data. And so we've been investing a lot with research institutes, centers of excellence, to look at what are the implications of climate change on those locations hosting refugees. And unfortunately, it's not going to get any better. We know this. But to put it into the context of South America, in terms of compounded hazards, we've done mapping, and this is courtesy of work that we've been doing with an organisation called CGIAR. This is the current extreme heat for America, for South America. This is a combination of heat, drought, floods, cyclones, hurricanes. By 2040, this is what is likely to happen in terms of areas being exposed to those compound hazards. There's very few areas in Brazil which will be out of that extreme loop. So if we know this, then we need to be trying to get as much support as possible in terms of adaptation and resilience. What are we doing? So we're a protection agency. We're not an agency that builds
sea walls or plants a lot of trees. We're an agency that works with governments in order to protect people. And this is where, moving towards COP30, we have to find out how can we support the government of Brazil, the communities of Brazil, access international support, access international finance, but most importantly, provide the necessary protection for those people who are going to be increasingly at risk. We are a refugee agency, but what we also do is we work very closely with regional institutions. So I was just in Colombia where we were talking about the Cartagena Declaration. The Cartagena Declaration provides protection, or the policy framework for protection, for people who have been forced to flee disasters. UNHCR is not looking to expand the refugee mandate in order to include what would be called climate refugees. That's not our job. But what we can do is provide technical support, advice to governments and communities that require it. Because in many aspects, you have regional entities, such as in the Americas, who are doing the right things, who are trying to come up with better ways to protect vulnerable populations. But we recognize you can't do it by yourself. You need that financial support. And this is the type of things that we're trying to work with the World Bank and others to access. I won't go through the various protection mechanisms that are in existence out there, because Brazil's got a number of temporary protection mechanisms. Argentina's got mechanisms. There's some very good examples within the Americas that exist in writing, but to realize their full potential, they need the financial support. You can't continue to provide protection for populations unless you've got the resources to do it. That nowhere in the world can you do something with nothing. But what we're trying to do is encourage governments who prefer to put up walls to say walls don't work. What works is looking at the root causes why people are moving. And by looking at the root causes, then you address the issue of human dignity. Don't put people at risk if there's a simpler way of doing it. I mentioned what UNHCR does, and I think David has mentioned it also as well. The fact of what we've been doing in terms of the flood was very much out of our normal comfort zone, but providing legal guidance, legislative engagement, judicial engagement. Recently, there was a request to the Inter-American Court on Human Rights in terms of protection for people who have been displaced due to climate change and disasters. It was put forward by Colombia and who else? Chile. Yeah. Sorry. Yeah. So these are the types of things which we all need to be working together. Everyone is interested in trying to ensure what does pragmatic protection mean. We had a meeting with some refugees and Indigenous population prior to this meeting today. And what they were asking for was specific advice and guidance on what does the whole COP process mean. Everyone talks about Belém, everyone talks about COP30, but what does it mean? And so what I undertook was to provide them with a background. But I think in many ways, given the importance of Belém to the world's discussions on climate change, everyone should be becoming more familiar with all the terminology and the processes. So I just wanted to put up a couple of things here in terms of what are some of the key elements that will be discussed. There are various. I won't get too technical here,
But the COP stands for the Conference of Parties. The Conference of Parties is the Conference of Parties to the UNFCCC, which is the framework on climate change. And so what we'll be doing is between now and COP30 is discussing a number of key elements. And so I've put those up here because I thought it'd be important for people just to have a rough idea of what some of the key areas here. And even if I had this slide prepared even before I knew I was coming to Belém, but it talks about here at the very bottom, it says, taking stock and committing to accelerate action at COP 28. COP 29, which is at Baku, it says building confidence and trust. And at COP 30, it says the moment of truth. And I've put that up there because that's what it's all about. Everything is basically moving towards the importance of Belém. It's like, this is not a practice run. We have to make it work. And we have to make sure that those vulnerable people are represented, are not just tokenistic, they're up at a panel talking. They need to be part of the decision-making process. Because otherwise, it's just white men in suits making decisions. You need to be forefront in that decision-making process. I won't go through all the different elements there, but I think it's super important that the people who are going to be impacted by these conferences are aware of what it actually means. I've got 2 more minutes, so I'll just go through this mainly in order to understand what the priority of UNHCR is and how it actually meets with some of the priorities that the refugees mentioned in the meeting before that we had. When it's no use talking about adaptation, it's no use talking about plans or priorities or recommendations unless you've got money. Money facilitates climate adaptation. Money facilitates protection. Money facilitates resilience. Money facilitates human rights. So when we talk about national adaptation plans, when we talk about disaster risk reduction plans, when we talk about submissions to the World Bank or others, we have to make sure that countries who are supporting refugees, countries who have such a huge stake in climate, are well positioned. And this is where we and Canada can help Brazil. We can position, we can make sure that your needs are positioned forward. Canada, for instance, sorry to put you on the spot here, Ambassador, is a shareholder to these funds. And together, if we work towards this common goal of trying to ensure climate justice for the most vulnerable, then it's difficult for people to say no. So we need to make sure that we have a common voice and a common approach. So something which the refugees were also saying prior to this meeting was to include refugees, other forcibly displaced and stateless people in the policies plans. So what the refugees were asking us, we're already doing. But then what's even more important is it's no use getting the money if you don't have the projects in place ready to implement. And so it becomes an issue of accountability. So between now and COP30, you need to have concrete projects which can be accountable, that are inclusive, that are gender focused, that take into account the needs of youth, Indigenous populations, and that are sustainable. So we need to take advantage of what the populations in this region have, the Indigenous community, the fact that what you've done in terms of the Amazon management, the various plans, the enormous interest that the world has in this region. We need to harness that for the betterment, not wait until COP30 comes along and then say, halas.
So anyway, I think that's basically all I wanted to say. Yeah, that was basically it. So I'll wrap it up now, Ambassador. Great. Thank you. Thank you so much, Andrew. There's a lot of really good content there. I've got some questions, and I'm sure the audience might have some as well, but I think we'll continue with our panel, and then we'll do the questions for each later. And then we're going to shift to Portuguese here in about a second, Andrew, so you want to maybe get your thing back on. Vamos continuar, e posso perguntar a Inamar de falar pouco sobre a perspectiva de seu ministério, e depois fazemos o último panelista, e depois fazemos também algumas perguntas da nossa parte. Então, por favor, Inamar. Ok, tá bom, sim. Eu vou falar daqui para ficar mais de perto e mais à vontade para apresentar para vocês. O representante da Acnur falou para nós que é chegada a hora da verdade. De fato, nós estamos trabalhando com este sentido de urgência. O Brasil ele precisa se apresentar para a COP30 como um protagonista e aproveitar esta oportunidade para que, de fato, a gente aponte formas de lidar com este momento de mudança do clima, já que se trata de uma agenda que é absolutamente real, absolutamente urgente. Hoje, os compromissos assumidos pelo conjunto dos países é insuficiente para que a gente dê conta de limitar o aquecimento global em até 1,5 graus. Se nós mantivermos a atual política, nós estaremos muito além daquilo que seria o limite ali seguro para a humanidade de 1,5 graus, e mesmo se a gente chegar ao compromisso firmado no Acordo de Paris, ainda assim iríamos extrapolar este limite seguro. Daí a necessidade de, até a COP30, o conjunto dos países apresentarem propostas mais ousadas, compromissos mais audaciosos para que a gente limite o aquecimento global. Na retomada desta agenda pelo governo brasileiro, o compromisso de redução de gases de efeito estufa, nós entendemos que o Brasil é, sim, um protagonista importante neste cenário, com a capacidade de alcançar o seu compromisso, de chegarmos a 2050 com neutralidade de carbono, entendendo que o compromisso de 2025 é possível alcançar. Estamos trabalhando com uma trajetória, com uma modelagem para a descarbonização, para os compromissos de 2025 e 2030, já em fase adiantada e de pactuação entre os diversos ministérios e setores da economia brasileira, mas o desafio para a adaptação, este é muito mais desafiador. Para nós, a agenda de adaptação no país, nós que temos um país de dimensão continental, em que dos 5.570 municípios, praticamente 2/3 têm uma capacidade adaptativa baixa ou muito baixa, pensando o grau de vulnerabilidade social e ambiental que se soma e se sobrepõe às camadas, né, de desigualdade, de omissão do Estado brasileiro para o fornecimento de políticas públicas e no acesso a direitos básicos. Isso tudo torna a agenda de adaptação muito mais complexa para este governo. Nós entendemos aqui, apresento aqui para vocês esses slides,
que nos últimos 10 anos, de 2014 até 2023, nós tivemos aí 83% dos municípios brasileiros atingidos por desastres climáticos. A gente soma aqui 421 bilhões em danos materiais relacionados a esses desastres. Mais de 1,5 milhão de pessoas ou de moradias afetadas aí, com muitas moradias danificadas nos últimos 10 anos. E nós temos praticamente 177 milhões de pessoas afetadas, sendo praticamente 5 milhões de pessoas afetadas diretamente por esses desastres. Hoje, no país, nós temos cerca de 9 milhões de pessoas morando em áreas de risco. Isso não é uma agenda menor e a gente não está falando de futuro. A gente está falando de um cenário que já é parte do cotidiano da agenda brasileira, daí a necessidade e o sentido de urgência. Se a gente estender aí para 20 anos, para 2 décadas, o aumento dos danos econômicos devido a eventos climáticos, ele cresceu de forma exponencial. Em bilhões, nós tivemos no ano de 2003 o valor ali registrado pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, algo em torno de 5 bilhões no ano de 2003. No ano de 2023, este número subiu para 54 bilhões de danos relacionados a eventos climáticos. Então, esta é uma agenda que impacta hoje, não é a agenda de futuro, é a agenda que nós temos que cuidar agora, imediatamente, com o sentido de urgência e entendendo que isso afeta de forma distinta as diversas regiões do país. Nós falamos de desastres, sejam climatológicos, hidrológicos, mas são desastres distintos, mas impactando todas as regiões do país, seja por seca, seja por inundação. A gente tem aqui grandes ocorrências, grandes desastres, eventos climáticos extremos impactando a população do nosso país. E nós não somos ilha, e nós precisamos e estamos abertos ao mundo, e nós entendemos que solidariedade não tem fronteiras. Então, a gente trabalha com uma série de desafios para os que aqui estão, para os que aqui chegam, e a gente tem aqui uma diversidade de questões e de problemas, diferentes perfis, capacidades técnicas, tipos, né, de problemas nas diversas regiões do país, entendendo a questão do federalismo, a questão da relação com os diversos setores da sociedade. Então, são muitos desafios para pensar essa agenda de maneira integrada e articulada. Em 2023, o governo brasileiro, então, retoma esta agenda, instituindo o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, e lá foram constituídos 2 grupos de trabalho. Nós estamos à frente da coordenação justamente do grupo de trabalho de adaptação, tem um outro liderando a agenda de mitigação, ou seja, de redução de gases de efeito estufa, e nós temos o desafio de apresentar para a sociedade brasileira o documento que vai guiar a política ou a agenda climática até 2035. Este Plano Nacional sobre Mudança do Clima tem a dimensão da mitigação, a dimensão da adaptação e uma estratégia transversal que trata de uma questão aqui levantada pelo orador da Acnur. Nós precisamos garantir meios de implementação. A efetividade de uma agenda como essa exige recurso, exige pactuação, exige orçamento, exige transparência, controle social, exige que a gente tenha, de fato, o monitoramento desta agenda pelo conjunto da sociedade brasileira. Para a agenda de mitigação, nós temos 7 planos setoriais que estão sendo elaborados, e para a agenda de adaptação, este número cresce ainda mais. Nós estamos com 16 planos setoriais de adaptação, buscando construir a resiliência para esta agenda, querendo dizer aqui que o plano relacionado à agenda de mulheres,
né, para a inclusão da perspectiva de gênero no nosso plano, ele envolve aí de maneira transversal, mas liderado pelo Ministério das Mulheres. A ideia é que nós saiamos com uma agenda consistente de gênero, né, para inclusão da perspectiva de gênero de mais da metade da população brasileira, que, afinal de contas, as mulheres são também as mais vulneráveis e impactadas neste processo. Nós elegemos como eixo norteador deste trabalho a promoção da justiça climática, entendendo que essas pressões do clima se somam, então, à questão da pobreza, como aqui já foi dito, a desigualdade, a segregação socioespacial nas cidades, a dificuldade de acesso a serviços básicos, a capacidade institucional baixa de muitos municípios, de norte a sul do país, e nós precisamos, portanto, de um enfoque que seja plural. Nós precisamos pensar na agenda de adaptação com a sensibilidade, entendendo que isso precisa ser determinado territorialmente. A realidade de Belém é diferente de uma cidade do Amazonas, de uma cidade da Bahia, de uma cidade do sul do país. E cada grupo, nestas mesmas cidades, também tem distinções, e nós precisamos estar atentos, particularmente para os grupos mais vulneráveis, daí porque uma decisão expressa, uma orientação expressa da gente garantir os recortes, sejam eles olhando os mais pobres, recortes de raça, recortes de gênero, também povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, olhando os distintos biomas e também a questão de juventude, pessoas com deficiência e tantas outras questões que estão sendo olhadas, vistas, identificadas como necessárias para esta agenda de adaptação. A agenda de adaptação se relaciona principalmente com a questão da redução da vulnerabilidade, e nós não temos dúvida quanto a isso. A gente acha importante tratar da indústria, tratar da agricultura, tratar da energia, da infraestrutura e da logística deste país, mas nós precisamos cuidar de quem mais é vulnerável. E nós estamos inaugurando um processo que é um processo participativo. Nós entendemos a necessidade de estar em diversas cidades brasileiras, em dialogar de diversas maneiras com as diversas organizações, trazendo a população, as instituições, a sociedade para este trabalho, no sentido de garantir um diagnóstico preciso e também uma estratégia adequada e à altura dos desafios, para uma pactuação dos compromissos climáticos que envolva aí a ousadia, a ambição necessária para esta agenda. Para isso, nós temos feito uma série de eventos, realizamos recentemente uma agenda com estados e municípios, com a participação de 18 estados brasileiros. Temos trabalhado com diversos ministérios tratando da justiça climática, diálogos e encontros, sejam eles virtuais ou presenciais, para a construção deste plano, e temos montado, então, algumas rodadas de escuta qualificadas para ouvir, seja o setor empresarial, seja a sociedade civil e governos subnacionais. Temos também um ciclo, né, de seminários envolvendo o debate de mulheres e justiça climática, uma série de eventos regionais, e finalizando com um seminário nacional em Brasília. Cada ministério, cada ponto focal responsável por um plano setorial tem uma agenda própria de diálogo e de debate com a sociedade, e nós temos divulgado e organizado esta agenda de maneira a que as contribuições da sociedade possam chegar. Eu aqui quero apresentar também para vocês e falar que, liderado pela Secretaria de Participação Social do governo brasileiro, nós lançamos em junho, neste mês, no Dia Mundial do Meio Ambiente, a plataforma Brasil Participativo. Nós teremos, ao longo deste nosso seminário, a possibilidade de trazer para vocês e ter algum momento para que vocês acessem essa plataforma e apresentem propostas ao Plano Clima. Esta plataforma está aberta
até o dia 5 de agosto para o recebimento de propostas. Desde o lançamento para cá, nós já recebemos 19 acessos para propostas ao Plano Clima, e nós temos, então, trabalhado de maneira a tornar este momento um momento de construção, mas que seja um trabalho consistente, com base científica e que também traga efetividade. Nós não queremos uma carta de intenção, nós precisamos de uma agenda que seja, de fato, pactuada pela sociedade, que seja monitorada e que a gente possa dar passos mais largos a partir do momento da aprovação, seguindo aquilo que é a orientação da UNFCCC, né, da Convenção, do Acordo de Paris. Nós entendemos que a agenda ou a política nacional de mudança do clima já nos aponta diretrizes que precisam ser seguidas. Nós temos um plano que foi lançado em 2016, às vésperas do impeachment da presidenta Dilma, que pouco foi efetivado ou pouco foi implementado nos últimos anos. Nós precisamos fazer com que esse processo que se inicia agora, o segundo ciclo, de fato tenha efetividade, corrigindo as lacunas do primeiro ciclo, e para isso nós temos montado uma agenda trazendo a integração e a transversalidade da agenda de clima para todo o governo brasileiro. Nesta agenda, nós estamos trabalhando com 25 ministérios. Temos realizado uma série de oficinas, de atividades para garantir que essa governança seja inclusiva, seja integrada, que a gente possa, de fato, disseminar o conhecimento sobre a agenda de clima. Isso não fique restrito ao Ministério do Meio Ambiente, mas que isso perpasse. Está aqui o nosso companheiro do MDS, está lá a equipe do MDS liderando a agenda de segurança alimentar e nutricional. Nós temos a equipe de saúde liderando uma robusta agenda para o enfrentamento dos riscos climáticos na agenda de saúde. Enfim, nós temos hoje um trabalho que coloca o governo brasileiro, na verdade, nesta rota. Nós pretendemos sair deste processo com muitos especialistas em agenda climática, internalizando esta agenda de forma transversal ao governo, porque esta é uma necessidade. Não se pode mais planejar política pública, construir uma política pública nesse país que não leve em conta este contexto de crise climática. Se você vai trabalhar com assistência social, se você vai trabalhar com saúde, se você vai trabalhar com educação, o contexto é um só, é o de crise climática, e nós precisamos estar atentos para lidar com esta agenda com base naquilo que é apontado pela ciência. Então, nós temos feito uma série de capacitações envolvendo os diversos atores, uma sequência enorme, né, de instituições, trazendo a academia, trazendo o conhecimento tradicional também para que seja ouvido, para que seja escutado por todos, para que a gente busque uma agenda de adaptação que seja transformacional. Nós não podemos, não precisamos tratar de questões pontuais. Nós precisamos de uma agenda mais robusta. Nós precisamos atacar aquilo que é o cerne, né, as causas mais profundas da vulnerabilidade às mudanças climáticas, e essa é a agenda que nós temos apostado, inclusive com ações de baixo ou sem arrependimento, como questões que, à primeira vista, poderiam não ser entendidas como agenda de enfrentamento à mudança do clima. Mas saneamento básico é, sim, uma agenda de enfrentamento à mudança do clima. Termos um serviço de saúde, ter a expansão e a melhoria do sistema de saúde, é sim uma agenda para enfrentar a mudança do clima. A recuperação de áreas degradadas, medidas várias outras, nós precisamos lidar com esta agenda, e isso pode trazer muitos benefícios ao país. Quero aqui fazer comentários breves sobre essa agenda do deslocamento relacionada à mudança do clima. Nós temos, neste roteiro de seminários, de reuniões, de atividades que temos construído, nós temos ouvido especialistas de vários temas, inclusive neste de mobilidade humana no contexto de crise climática. Já fizemos, inclusive, um seminário voltado aos diversos ministérios.
é uma oficina que foi realizada dias 9 e 10 de maio, ouvindo, entendendo e buscando aprender com boas práticas internacionais. No ano de 2023, uma avaliação em 40 planos nacionais de adaptação nos mostra que mais de 80% já mencionavam a mobilidade humana como uma questão relacionada à agenda de adaptação e 70% incluíam ali compromissos sobre a mobilidade humana. É importante que a gente trabalhe questões relacionadas a dados e evidências que nos ajude a mapear quem são estas pessoas deslocadas em decorrência dos desastres climáticos. É importante capacitar o Estado brasileiro para lidar com esta nova realidade. É importante que a gente integre esta agenda da mobilidade, do deslocamento, às diversas agendas e políticas, seja no Ministério do Desenvolvimento Social, seja no Ministério da Integração Regional, seja no Ministério da Saúde, enfim, isso precisa ser visto pelo conjunto das políticas públicas e é preciso ter financiamento para lidar com esta agenda. Aqui nós ouvimos os especialistas neste seminário, mas agora, aqui, nós precisamos ouvir vocês. A gente quer continuar este diálogo iniciado nesta oficina e trazer vocês para que vocês também nos ajudem a identificar quais seriam as melhores medidas, as melhores políticas e como integrar isso às diversas agendas estabelecidas. Eu vou finalizando aqui a minha apresentação, mostrando rapidamente apenas algumas das diretrizes que estão apontadas no texto da Estratégia Nacional de Adaptação, que busca colocar o Brasil na trajetória de ser um país resiliente, sustentável, seguro, justo, desenvolvido, à luz do desenvolvimento sustentável e da justiça climática. Nós estabelecemos 7 objetivos específicos para o Plano Nacional de Adaptação, o Plano Clima, e 3 questões aqui se destacam. Uma delas é a resiliência das populações. Como eu disse, cerca de 9 milhões de pessoas hoje moram em áreas de risco, e nós precisamos lidar com esta questão para a gestão de desastres. Nós precisamos garantir a produção sustentável e o acesso regular a alimentos. Então, a questão da segurança alimentar e nutricional, o combate à fome, é uma agenda e uma grande meta nacional deste governo. E nós entendemos que o acesso à água também se apresenta como uma agenda estratégica para todos nós. Entre várias outras questões, eu quero aqui apenas sinalizar que, no conjunto de princípios, de diretrizes apontadas para os planos setoriais, a questão da justiça climática, com a inclusão dessa perspectiva de gênero, de raça, isso está bem posto, isso tem sido, na verdade, um mantra que nós temos repetido para garantir, de fato, a promoção da justiça climática e a integração desta perspectiva no conjunto das políticas públicas, adotando o melhor conhecimento disponível, integrando as ações de maneira transformacional para uma agenda robusta que possa guiar o conjunto dos planos setoriais desta agenda de adaptação. E para harmonizar isso e para que todos os ministérios caminhassem juntos, nós apresentamos um template em que isso se apresenta no detalhe para que a gente não tenha essa carta de intenção. Ali, nós teremos responsáveis, beneficiários, o horizonte temporal, trabalhando justamente com processos e com formas ou indicadores e metas que possam nos ajudar neste monitoramento do nosso plano de adaptação, que a gente espera já concluir no mês de setembro, outubro, indo para a consulta pública e esperamos chegar à COP, sim, com já um trabalho voltado à implementação desta agenda. Temos urgência, precisamos agir rápido e nós precisamos de uma agenda e de uma política climática com a cara do Brasil. Então, esta agenda, eu acho que cabe em todos, eu acho que cabe em todas as cores, todas as regiões, todas as populações, todos os grupos, e é nesta perspectiva que a gente convida todos vocês a se somarem
né, ao Ministério do Meio Ambiente na condução, mas aos diversos ministérios que hoje atuam nesta agenda, para que a gente construa, de fato, uma política consistente que nos permita uma condição de futuro. A nossa ministra, a ministra Marina Silva, ela diz que nós temos 3 tarefas na agenda de clima. É a agenda de mitigação, a agenda de adaptação e a agenda de transformação ética, para que as pessoas possam entender a urgência, a solidariedade e a necessidade de trabalhar pelo bem comum. Eram essas as minhas palavras. Muitíssimo obrigada. Obrigado. Obrigado, Inamara. Muito conteúdo também. Vamos continuar com a próxima apresentação e depois estamos um pouco atrasados, então vamos avançar. E, por favor, Zenaida Rodrigues, que está falando proximamente. Oi, dá para escutar? Sim? Boa noite a todos, muito obrigada. Eu gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade, na pessoa da CIB, aqui do Acnur, pelo gentil convite de participar nesse importante evento, de poder escutar as pessoas que a gente, né, como pesquisadores que trabalhamos na temática ambiental e climática, admira muito, né, o trabalho que está sendo feito pelo Ministério do Meio Ambiente, e ter também a oportunidade de a gente contribuir a partir daquilo que a gente está trabalhando, né, como um grupo de pesquisa, que é a Resama. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é a Resama. A gente preparamos aqui uma apresentação para trazer alguns insumos que possam servir principalmente para a discussão de amanhã, né, que a gente vai se debruçar melhor com alguns temas. Então, talvez esses temas possam servir para instigar um pouco mais sobre como é que a agenda que a gente está abordando, né? Quem somos nós? A Resama é a Rede Sul-Americana para as Migrações Ambientais. Somos uma rede de pesquisadores independentes, que foi fundada a rede desde 2010. Então, já temos quase 15 anos. Desde então, nós temos trabalhado principalmente pela visibilidade, reconhecimento e proteção das pessoas que são afetadas ou que estão em risco de ser afetadas por deslocamento, tanto no contexto de desastres como de mudança climática, né? Para isso, nossa estratégia tem sido tentar integrar essa temática nas agendas públicas, normativas e políticas da região, né, através da participação desse tipo de eventos. E para isso, nossos eixos de trabalho têm sido principalmente a pesquisa. Todos nós somos pesquisadores, todos da América Latina, né, que de diferentes áreas, que tentamos olhar essa temática de uma forma interdisciplinar, também a partir da incidência política, né, a partir da participação nesse tipo de espaços e a construção coletiva de capacidades, que esse é um aspecto que consideramos extremamente fundamental, reconhecendo que a adaptação e o enfrentamento às mudanças climáticas só será possível desde os territórios. Então, é preciso fortalecer também esse trabalho, né, a partir daqueles insumos que estão sendo elaborados pela academia. E, nesse sentido, nossa abordagem tem sido a abordagem da temática desde esse olhar multidimensional, abordando o ciclo do desastre do movimento. Vou explicar um pouco para vocês o que é isso, uma proposta sobre a abordagem da Resama, com um enfoque centrado nas pessoas e nas comunidades e com uma abordagem principalmente de direitos humanos. Então, essa apresentação que eu preparei vai abordar 4 pontos fundamentais, né? Um pouco mostrar para vocês a complexidade da temática do fenômeno, não? Quando a gente fala essa mobilidade em contexto de mudança climática e desastre, essa proposta de abordagem integral da mobilidade, né, a partir das experiências de trabalho que temos tido como grupo de pesquisa, de trabalho, uma nota técnica que a Resama tem elaborado por conta dos desastres acontecidos no Rio Grande do Sul, né, que a gente está aproveitando para trazer esse insumo aqui. Eu vou distribuir depois para vocês, mas também vocês vão poder acessar a isso nas nossas redes, e algumas mensagens finais para a gente poder debater. Então, sobre a complexidade do fenômeno, né? Quando a gente fala sobre a mobilidade humana por fatores ambientais, a gente está falando de um fenômeno que afeta tanto indivíduos, grupos ou comunidades inteiras, né? Que não só afeta pessoas que já estão em situação de deslocamento, mas que também estão em risco. E esse aspecto é muito importante, porque não é só o momento do movimento, sino aquele potencial situação de movimento.
A gente reconhece também que esse fenômeno é um fenômeno multicausal, isso significa que não é só o fator ambiental que interfere na mobilidade das pessoas, na verdade é um conjunto de fatores, em muitos deles situações de vulnerabilidade preexistente e que interatuam com os fatores ambientais e climáticos. Em muitos casos, os fatores ambientais terminam agravando, exacerbando essas vulnerabilidades prévias, ou essas vulnerabilidades também terminam agravando a situação de exposição aos efeitos ambientais ou climáticos, né? E geralmente, né, o que a gente observa é de que fatores muito mais visíveis, por exemplo, como a insegurança alimentar, ou a pobreza, ou a violência, podem ser muito mais notados do que os fatores ambientais. E a gente nota isso quando a gente conversa nas pesquisas, né, quando conversa com as pessoas. Muitas vezes as pessoas não reconhecem o fator ambiental porque elas reconhecem a causa pela qual se mobilizam como um fator econômico. Então, a gente pergunta, né, qual é o motivo pelo qual você está migrando, está se deslocando? Eles falam, porque eu estou procurando um emprego, um trabalho. Mas aí, quando a gente pergunta sobre a que se dedicava ele no seu território de origem, aí ele fala, eu me dedicava à agricultura, eu me dedicava à pesca, e aí falam de que foi afetado por uma seca, uma inundação. Então, é muito complexa essa parte da temática, né, porque, inclusive, as próprias pessoas que são afetadas não se reconhecem como tais, porque elas identificam primeiro o fator econômico. Então, ter essa sensibilidade também para que as pessoas reconheçam que elas estão sendo afetadas pelos fatores ambientais e climáticos é de extrema importância, né? E identificar essa multicausalidade. Outro fator, né, uma característica que também traz essa complexidade do fenômeno é a questão da distância, que a gente identifica como uma espécie de continuidade. O movimento, a mobilidade que se expressa dentro desse fenômeno pode ser de diferente forma, pode ser curto, pode ser longo, pode ser interno, pode ser regional, internacional. De fato, o que os estudos mostram é que a grande maioria das pessoas se deslocam primeiramente de forma interna, e dependendo das redes de apoio também e das capacidades que elas têm, elas podem recorrer a migrações mais longas, né, regionais ou internacionais. Então, essa parte a gente considera extremamente importante olhar, porque se trata de um mesmo fenômeno que, à medida que vai se prolongando, ele vai adicionando camadas de vulnerabilidade. Então, as pessoas começam como deslocados internos, passam a ser deslocados internacionais e, muitas vezes, voltam a ser deslocados internos, como muitos migrantes e refugiados que hoje estão em Rio Grande do Sul. Eles têm sido deslocados internacionais, migrantes e refugiados internacionais, mas hoje são deslocados internos, por conta da afetação que têm sofrido. Então, olhar essa temática de forma mais integral, reconhecendo essa conexão, pode nos ajudar a olhar também essa forma a partir de medidas mais integrais de nível regional ou internacional. Então, essa é uma recomendação que a Resama aponta, né? Porque o que tem se observado é que essas agendas têm trabalhado a temática de forma separada, né? Quando, na verdade, elas deveriam dialogar tanto internamente quanto internacionalmente. Outro fator é a duração, né? A durabilidade, que tem a ver um pouco com a temporalidade, né? A diferença, por exemplo, hoje, no Brasil, a gente trabalha com algumas categorias, por exemplo, em situações de desastre, que são os desalojados, os desabrigados. Essas categorias, que em algum momento podem se sobrepor à categoria de deslocado, na verdade, eles têm uma temporalidade muito curta, porque ela está mais relacionada à falta ou não de moradia frente a uma situação de desastre. Já o deslocamento, ele pode ter uma temporalidade maior. Por quê? Porque ela não só responde à falta de moradia, ela responde também à falta dos meios e modos de vida, de subsistência das pessoas, e também à falta de acesso a direitos fundamentais. Então, são outros elementos que podem tornar a situação de deslocamento muito mais prolongado que essas categorias que hoje a gente trabalha no Brasil. Então, é por isso que é necessário a gente trabalhar melhor essa possibilidade de novas categorias que permitam também levantar mais dados qualificados a respeito, justamente porque não se visibiliza essa complexidade. Outra característica desse fenômeno é a questão da decisão, né, que a gente identifica como uma voluntariedade. Se bem hoje, dentro do trabalho que a gente, né, dentro dos estudos que a gente trabalha da mobilidade, a gente faz uma distinção entre a migração e o deslocamento, né? A migração distinguindo ela como um movimento majoritariamente voluntário e o deslocamento como majoritariamente forçado. O que a gente vê na prática é que é muito difícil distinguir quando se dá essa divisão desses momentos. Muitas vezes algumas pessoas estão em um momento em que parece que a migração delas é voluntária, mas de pronto se torna forçada por conta das circunstâncias e como os fenômenos ambientais e climáticos se manifestam. Então, essa divisão também é complexa, a gente precisa levar em consideração para não excluir pessoas
que possam estar sim sendo afetadas, mas que essa visibilidade não fica muito clara, né? Então, essa é uma complexidade também que a gente precisa colocar. O tema da imobilidade, isso também é um aspecto fundamental, porque além das pessoas que são forçadas a se deslocar, também tem pessoas que, por falta de recursos, muitas vezes não têm a capacidade de fazê-lo, mesmo sabendo que estão em situação de risco. Então, esse é um aspecto que a gente também precisa olhar, porque são pessoas que estão sendo afetadas, né? E que não tem que elas não têm opção a optar pela migração, ou pela migração, no caso, como uma medida de adaptação, nesses casos, especialmente, que são extremamente urgentes, né? E também tem os casos das pessoas que, mesmo sabendo que estão em situação de risco, elas não desejam deixar seus territórios, porque elas têm um vínculo socioterritorial muito forte com elas. A gente precisa ter em consideração esse aspecto para que esse processo, nos casos que seja necessário, né, a gente sempre reforça esse aspecto, embora a migração seja reconhecida como uma importante estratégia de adaptação, a gente sempre recomenda que seja a última medida a ser adotada. A gente sempre vai tentar optar primeiro pelas medidas de adaptação que permitam às pessoas permanecerem em seus territórios de forma digna, de forma que as permita restabelecer e manter seus costumes, seus modos e formas de vida dentro dos seus territórios. Então, nesses casos, é preciso sim incluir as populações para saber como essas medidas de adaptação também devem ser adotadas, incluindo a migração. E um aspecto também que torna muito complexo esse fenômeno é a falta de reconhecimento formal, né? E com isso as medidas de proteção e dados que permitam uma maior visibilidade desse fenômeno. Então esse é um aspecto que tem debilitado muito essa pauta por conta disso, essa falta de reconhecimento, mesmo hoje a gente sabendo que é uma questão que vem afetando claramente grande parte da população e que tem uma situação de risco também, né, de se produzir em várias partes do mundo. Então, levando em consideração esses aspectos que eu tenho colocado aqui, dentro da Resama a gente tem trabalhado com uma visão sobre esse fenômeno da mobilidade humana ambiental, reconhecendo que se trata de um fenômeno que afeta tanto indivíduos, grupos ou comunidades que, devido ao impacto de cambios ambientais ou climáticos nos seus territórios, lugares ou países de origem ou residência, veem seus meios e formas de vida em risco ou impraticáveis, no curto, mediano ou longo prazo, né, dificultando ou impossibilitando sua permanência e existência com segurança, qualidade e dignidade. A gente gosta de apontar aqui a necessidade de olhar principalmente a questão dos meios de vida, né, que é o que principalmente afeta as populações quando elas são afetadas, mesmo que elas tenham, sabe, moradia, enfim, outros meios, quando esses meios de subsistência são afetados, isso torna inviável sua permanência nos territórios. Também a perda dos territórios, isso é extremamente importante e extremamente difícil, sobretudo para aquelas populações que têm esse vínculo socioterritorial muito mais forte. Identidades também tem na questão da perda das identidades, a perda de aspectos culturais, os conhecimentos tradicionais, a sociobiodiversidade, essa interação que se tem entre as pessoas e os meios e os ecossistemas, que também geram uma série de serviços e benefícios para as pessoas e as sociedades. As desigualdades e vulnerabilidades persistentes. E acredito que esse seja o principal aspecto que a gente aponta e que vai muito em direção ao que a Inamara estava falando anteriormente. É necessário olhar justamente para todos esses vulnerabilidades persistentes que estão muito vinculados com a pobreza, com a insegurança alimentar, com as desigualdades, com a violência, porque são essas as que terminam sendo potencializadas pelos fatores ambientais e climáticos. Então, abordar essas questões que são, né, estruturais, nos parece de extrema importância para a gente conseguir abordar também de forma mais sistêmica esse fenômeno. Então, a partir desse entendimento, a gente sempre advoga por abordar essa temática a partir de 3 aspectos fundamentais, e eu falaria até de 4. O primeiro dele é a mobilidade humana, né? A gente usa essa terminologia justamente para abarcar todas essas formas de mobilidade que eu falei. Então, aqui a gente observa tanto, né, contempla tanto a migração, o deslocamento, a realocação, planejada ou não planejada, porque isso também acontece, né? Falamos desses movimentos tanto internos e internacionais, que podem ser temporários, definitivos, pendulares ou assim mobilidades. O tema dos desastres, né, sejam aqueles que são gerados por fatores geofísicos, né, como, por exemplo, terremotos ou tsunamis, aqueles que sejam gerados por fatores hidrometeorológicos, e esses sim estão mais vinculados às mudanças climáticas, ou aqueles que sejam produzidos por intervenção antrópica ou que geram
degradação ambiental, né? Porque também tem alguns grandes empreendimentos, já se vê em vários territórios, que terminam afetando os territórios e os meios de vida das populações, e elas também se veem obrigadas a se deslocarem nesse contexto. O terceiro aspecto que também abordamos são as mudanças climáticas, e aqui reconhecemos, né, como alguns eventos das mudanças climáticas de desenvolvimento rápido ou súbito, como deslizamentos, as enchentes que dão lugar a deslocamentos, e nesse caso, esse tipo de eventos são muito mais visíveis, né? São os desastres, a gente consegue ver os efeitos do desastre e como isso gera os deslocamentos, mas também estão os eventos de início lento, né? ou gradativo, que diferente dos outros, não são tão visíveis, né? E aqui falamos de elevação do nível do mar, o aumento da temperatura, a desertificação, né? E embora não sejam tão visíveis, na verdade, eles têm uma capacidade de impacto muito grande, pode afetar grandes áreas, grandes regiões das populações. Isso pode levar a movimentos muito silenciosos, né? Que não são percebidos como desastres, mas que estão acontecendo e que muitas vezes não são reconhecidos pelas próprias pessoas que estão sendo afetadas, né? E um terceiro aspecto vinculado às mudanças climáticas, que nos parece importante colocar, são os projetos de combate aos efeitos das mudanças climáticas, né? Sobretudo aqueles que estão direcionados à mudança da matriz energética. Essas são necessárias, como a construção de hidrelétricas, ou parques eólicos, ou centros de preservação, mas que elas devem ser feitas de uma forma justa, que não necessariamente se sacrifique populações que estão em determinados territórios, né, que tenham que ser deslocadas forçadamente para que estes projetos sejam implementados. Então, se a gente fala de uma transição justa, ela também deve contemplar essas situações. Então, frente a isso, esses aspectos se tornam mais evidentes nessa complexidade, justamente a partir dessa abordagem que nós propomos, sobre uma abordagem integral da mobilidade humana em contexto da mudança climática, olhando não só para o momento do movimento, sino para o que nós chamamos o ciclo do movimento, que implicaria o momento anterior do movimento, já que falamos de pessoas que estão em risco de se deslocar, e depois do movimento, quando já acontece a situação de desastre, enfim, que tem levado ao deslocamento e as pessoas precisam reestruturar-se ou restabelecer-se em um novo espaço. Então, olhando para esse ciclo do movimento, a gente reconhece que na etapa de mobilidade, de pré-mobilidade, é muito importante olhar para as necessidades de reduzir o risco de deslocamento forçado a partir de medidas de mitigação, de adaptação, a redução do risco de desastre, assim como a necessidade de abordar as causas subjacentes, essas vulnerabilidades persistentes e estruturais que terminam afetando as populações, né, e sendo muito mais exacerbadas com os efeitos das mudanças climáticas. Já na etapa do movimento, propriamente, quando a gente fala das mobilidades, você tem a migração, né, que pode exacerbar as vulnerabilidades persistentes e criar novos riscos, como, por exemplo, situações de homicídio, violência, tortura, recrutamento forçado, trabalho em condições degradantes. Para os que trabalhamos com a temática de migração, a gente sabe como essa questão das vulnerabilidades também se torna uma questão muito sistêmica, né? Uma série de vulnerações que vão acontecendo nos processos de mobilidade. No deslocamento forçado também há uma perda de vidas materiais, infraestrutura, destruição de modos e meios de subsistência. Nessa etapa é extremamente importante uma resposta humanitária, mas uma resposta humanitária que olhe, que vise buscar a recuperação da autonomia das populações, né? Evitando situações de assistencialismo que possa manter as populações em essa situação de vulnerabilidade, né? É necessário ativar mecanismos que permitam a recuperação da autonomia das populações e a manutenção de direitos fundamentais, como acesso à saúde, alimentação, educação, trabalho, principalmente após o desastre. Então, dentro desse ciclo, a gente consegue observar que existe a vulneração de uma série de direitos, tanto na etapa de pré-mobilidade, durante a etapa de mobilidade e depois mobilidade. Daí que nós sempre estabelecemos, defendemos a ideia de que a vulneração de direitos, quando a gente fala desse fenômeno, acontece de forma muito sistêmica e sistemática. Sistêmica porque a vulneração de um direito traz a vulneração de outros, né? Ele vai desencadeando uma série de outras vulnerações nas diferentes etapas, e sistemática, porque ela se repete uma vez que isso se torna um ciclo. Então, uma vez que uma pessoa se torna deslocada e, por exemplo, ocupa um novo espaço que está exposto a novas situações de risco, ela novamente sofre essa série de vulnerabilidades, e aí vai se somando camadas de vulnerabilidades, né, durante todo esse processo. Então, por isso que a gente chama a atenção de colocar esse quarto elemento, né, que são os direitos humanos, para entender esse aspecto, não o tema da migração e do refúgio, nesse sentido específico,
específico, não só dos aspectos da segurança, mas principalmente como agenda de direitos humanos, de que ela deveria ser para garantir essas questões de vulneração. A Resama tem desenvolvido um trabalho específico sobre essa temática, que é um estudo sobre mobilidade humana em contexto de câmbio climático e desastres em Centroamérica, uma perspectiva de direitos humanos. Esse trabalho foi desenvolvido com apoio do IPDD e o Instituto Interamericano de Direitos Humanos, embora tenha sido feito dentro do contexto de Centroamérica, né, a gente acredita que isso pode ser aplicado também para o resto da América Latina, né, enfim, dos países do sul global, porque a gente observa essas dinâmicas de vulneração muito semelhantes. E bem, dentro de todo esse contexto, é importante trazer, né, também a necessidade de olhar como que a mudança climática e a degradação ambiental acontecem na América Latina em geral. E aqui a gente precisa falar que vivemos, né, em sociedades que são altamente vulneráveis, com uma alta biosociodiversidade, com grandes desigualdades históricas e estruturais, onde tem muitas construções e infraestruturas que não são resilientes e não estão preparadas, né, para enfrentar situações de desastre. Temos baixa capacidade de preparação e resposta a esses desastres e continuamos vivendo em lógicas coloniais, onde se manifesta muitas vezes em despojos, expulsões, um capitalismo de desastre, né? Pessoas, grupos que se beneficiam dessa situação, o racismo ambiental, que não pode ser esquecido nessa discussão e que finalmente se tornam em zonas de sacrifício. Então, vocês veem, esse aspecto é muito gritante na nossa região, então o tema da justiça climática, da justiça ambiental, ela também tem que ser inserida nessa discussão, e olhando para esses diferentes grupos de atores, e aqui eu chamo também a atenção de incluir nesse debate aos grupos de imigrantes e refugiados, que muitas vezes não são contemplados nesses instrumentos, né? E que também têm necessidades específicas que precisam ser atendidas nesse contexto de crises. E a gente consegue observar tudo isso muito próximo agora com o que tem acontecido no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, eu não sei se vocês conseguem ver na tela, mas eu tentei trazer aqui uma série de recortes de todos os efeitos que vêm se gerando, né, a partir dos desastres. Tem uma última atualização da Defesa Civil de um balanço das enchentes, onde eles informam que agora foi o dia 14/6, informa que a quantidade de municípios afetados foram 478, as pessoas em abrigo são 10.793 pessoas, desalojados 422.756, afetados mais de 2 milhões de pessoas. Então, a gente fala de um número muito expressivo de pessoas que estão sendo afetadas, que estão em essa situação de desalojados, desabrigados, e ainda não sabemos quantos estarão em situação de deslocamento forçado, né, porque não se tem instrumentos para levantar. E, obviamente, a gente também consegue ver, a partir dessas manchetes, como isso vem afetando, embora se afete, né, tenha afetado a toda a população do Estado, os efeitos são diferenciados e têm afetado muito mais gravemente a populações mais vulneráveis, como populações indígenas, populações negras, populações de mulheres, também grupos de refugiados e imigrantes, e esse é um alerta também, porque além dessas vulnerabilidades que estão relacionadas, né, muitas vezes acesso a direitos, a população migrante e refugiada tem uma vulnerabilidade em particular, que é a falta de redes de apoio. Né? Muitas vezes a população reconstruir essas redes de apoio, às quais pode se recorrer quando acontece uma situação de desastre, a população migrante e refugiada não tem, ou ela é muito frágil. Então, esse é um aspecto que precisa ser colocado, que precisa ser olhado, para a gente pensar em mecanismos de atuação e resposta adequadas às necessidades dessas populações. Então, a partir disso, né, a Resama tem elaborado uma nota técnica que eu comentei inicialmente. Nessa nota técnica, a gente tem levantado algumas questões que eu tenho trazido aqui, principalmente a questão, né, de observar a magnitude do desastre que tem ocorrido no Rio Grande do Sul, a questão da temporalidade que eu falei aqui, que a gente precisa pensar em outras categorias que permitam olhar mais adequadamente o fenômeno, e a necessidade de levantamento de dados desagregados sobre esse fenômeno, reconhecendo essa complexidade. Também nessa nota abordamos sobre os marcos normativos, tanto internacional e regional, para a proteção das pessoas deslocadas por desastres que podem ser aplicados nesse contexto. O primeiro que a gente menciona é a Agenda de Nansen, né, que reúne uma série de boas práticas relacionadas ao desenvolvimento de estratégias de gestão de riscos e resposta aos deslocamentos causados por desastres, embora essa agenda se concentre mais nos deslocamentos que acontecem nas fronteiras, no transfronteiriços, o documento oferece uma série de recomendações que podem servir, sim, para ser aplicados internamente, né, no nível local.
Também é a guia das palavras para a ação, que representa um roteiro prático para a implementação eficaz do quadro de Sendai para a redução do risco de desastre. Também constitui um instrumento que pode ser utilizado nesse contexto. Os princípios orientadores que identificam os direitos a serem garantidos, os princípios orientadores dos deslocados internos, né, que identificam os direitos a serem garantidos às pessoas deslocadas no contexto de conflito e desastre, né, assegurando uma assistência, uma atenção especial a essas pessoas. Ainda que esses marcos, né, não representem um caráter vinculante, né, todas as pessoas que se encontram submetidas a essas circunstâncias devem ser respeitadas, né, e devem desfrutar desse tipo de garantias. E, finalmente, os lineamentos lineamentos regionais em matéria de proteção e assistência de pessoas deslocadas ou desplaçadas, né? Que fornece também uma série de diretrizes que objetivam melhorar a capacidade dos países sul-americanos para responder ao deslocamento transfronteiriço de pessoas devido a desastres e outros impactos climáticos, né? O documento ressalta a importância da cooperação regional e da integração de medidas relacionadas aos deslocamentos por desastres, tanto nos acordos regionais e internacionais. Já no nível local, a gente destaca alguns instrumentos que, desde nosso ponto de vista, podem servir para fortalecer esta agenda aqui no Brasil e que muitos deles estão em plena construção, então a gente considera que é um momento muito oportuno trazer essa temática aqui. O primeiro é o novo Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas, né, que o Plano Clima Adaptação, que é um novo plano que prevê a elaboração, como a Inamara falou, né, de um plano nacional e uma série de estratégias nacionais, setoriais, né, de adaptação com o potencial, que muitos deles têm o potencial de abordar a temática da mobilidade humana por fatores ambientais, né, desde distintas dimensões, dentro desse contexto da mudança climática e dos desastres. Apesar de que o Plano Nacional de Adaptação de 2016, né, a anterior versão, ter identificado a intensificação dos eventos climáticos extremos como um fator que pode dar lugar aos processos de deslocamento forçado, apesar desse reconhecimento, não se tem mecanismos específicos que abordem a temática em si. Então, não temos nenhuma medida, ação específica que coloque isso na prática, né? E acho que essa é uma grande debilidade que a gente tem, embora você tenha todo um quadro internacional que aborde o tema, não na prática, né, no território onde deve ser efetivizado, não se conseguem ter ou implementar os mecanismos adequados, né? Também o novo plano pode ser acompanhado, né, a partir de medidas que permitam a identificação das pessoas em situação de deslocamento ou em risco de realocação, a implementação de ações direcionadas à proteção integral e digna das pessoas e a inclusão da população migrante e refugiada como um outro grupo em situação de vulnerabilidade, né, a fim de identificar as ações específicas que possam atender às suas necessidades. Outro instrumento que consideramos de extrema importância é o novo Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Esse plano também está em plena fase de finalização e ele visa fortalecer o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil em 5 frentes, né, que é a prevenção, a mitigação, a preparação, resposta e recuperação. Esse projeto prevê a elaboração do plano que prevê a entrega de 11 produtos, dos quais 4 se encontram já disponíveis, né? E aí a gente identificou que no produto 2, que trata sobre a identificação de risco de desastre, se destaca a implementação de um programa de habitação de interesse social para reassentamento de famílias como instrumento de gestão de risco de desastre, o qual poderia ser aplicado para assistência às pessoas que são deslocadas, né? Então, a gente vê um potencial muito forte nesse instrumento. Também o produto 3, que trata sobre os princípios e diretrizes, reconhece os deslocamentos humanos em decorrência dos aumentos dos desastres e menciona a realocação como parte da chamada gestão de risco de desastre, proporcionando diretrizes para o restabelecimento e recuperação, as quais poderiam ser aplicadas também às pessoas deslocadas. Um terceiro instrumento que a gente olha, né, com esse potencial, é o projeto de lei 4.129, sobre planos de adaptação climática nas esferas federal, estadual e municipal. Esse projeto foi recentemente aprovado pelo Senado Federal, né, e ele visa, né, foi mais uma resposta justamente ao que tem acontecido no Rio Grande do Sul, e ele visa estabelecer essas diretrizes de elaboração dos planos federais, estaduais e municipais de adaptação à mudança do clima. A gente chama a atenção principalmente ao previsto no artigo 3.1, que destaca, né, o tema da infraestrutura urbana e o direito à cidade como prioridades, abrangendo aspectos de habitação, áreas verdes, transporte, saúde, educação, saneamento, segurança alimentar, enfim.
uma série de aspectos que devem ser considerados principalmente quando a gente considera que a temática não pode ser mais olhada só como uma questão de resposta emergencial. A gente vê que ela é uma questão complexa, que pode ser identificada, tem muito material científico que fala sobre os efeitos que as mudanças climáticas estão gerando e que pode se preparar. Então, a gente advoga muito por a necessidade de olhar essa agenda também como uma agenda de planejamento, uma agenda de prevenção, no qual possa se incorporar mecanismos que permitam justamente se preparar para essas situações em que o desastre possa gerar situações de deslocamento forçado. Outro instrumento nesse sentido é o protocolo, o Protocolo Nacional Conjunto para a Proteção Integral a Crianças, Adolescentes, Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência em Situação de Risco de Desastre. Esse protocolo está vigente aqui no Brasil, né? Mas a gente enfrenta o fato de que ele não é muito visibilizado, não é muito conhecido, mas ele dá uma série de diretrizes importantes para a proteção desses grupos específicos. A Lei de Imigração de 2017 também é um instrumento importante, porque ele prevê um mecanismo específico que prevê o visto de acolhida humanitária como medida protetiva específica em caso de deslocamento por desastre ambiental, que de fato isso é o tipo de mecanismo que foi aplicado, né, para a população haitiana, mas a gente observa que esse tipo de instrumento, embora sua importância, né, de ter esse reconhecimento, ele mais visa a formalização das pessoas, mas precisa ser complementado com medidas e mecanismos para uma adequada garantia de direitos dessas pessoas e a inclusão também delas nos mecanismos de proteção frente aos efeitos das mudanças climáticas. E, finalmente, o projeto de lei número 1594 de 2024, que é um projeto sobre uma política nacional dos deslocados ambientais e climáticos. Eu vou fazer um destaque especial a esse projeto de lei. Foi um projeto de lei que foi de iniciativa de uma das fundadoras do Instituto do Clima, a Naira Santa Rita, a partir da vivência que ela teve como deslocada por fatores climáticos. Essa iniciativa teve o apoio do Instituto Marielle Franco e a Resama teve a honra e a oportunidade de poder contribuir na revisão desse projeto de lei. E nos parece que é um projeto de lei extremamente inovador, porque ele traz uma proposta de poder abordar essa temática de forma mais integral a partir de uma política pública que efetivamente estabeleça mecanismos e instrumentos para a proteção dessas pessoas, né? Ela traz dentro desse projeto a definição de quem são as pessoas deslocadas por desastres e estabelece as medidas e estratégias integradas de apoio e reconhecimento dessas pessoas, garante direitos como resposta humanitária, saúde, educação, trabalho, assistência social, moradia, justiça, e isso não, a partir da implementação ou da coordenação com programas já existentes aqui no governo, propõe a criação de instrumentos específicos como a Rede de Centros Clima para Atendimento Integral, o Centro Nacional de Proteção de Deslocados Climáticos e Ambientais, e inclui combate das desigualdades, participação participativa na elaboração de projetos de adaptação climática, cooperação internacional para financiamento e tecnologia, assim como coleta de dados sobre pessoas deslocadas no contexto de desastre. A gente acredita que esse projeto de lei é extremamente importante e a gente também chama para vocês poder apoiarem, né, quando esse projeto de lei venha à discussão, porque acreditamos que é uma iniciativa muito pioneira na região e, se não me engano, no mundo todo, de poder abordar essa temática a partir de uma política consistente, que olhe o tema não só como resposta, mas também como uma questão de planejamento, de prevenção. E já para finalizar, eu acho que já me extrapolei algumas mensagens finais, né, que a gente gostaria de deixar para talvez as discussões de amanhã. Né? A invisibilidade política e jurídica desse fenômeno aumenta as vulnerabilidades já existentes, as desigualdades e injustiças persistentes e torna invisíveis as estratégias de adaptação existentes das comunidades que poderiam ser apoiadas para prevenir a migração de deslocamento. Isso é extremamente importante. O fato das pessoas estarem, neste momento, em situação de vulnerabilidade e exposição, não tem impedido de que elas procurem mecanismos de adaptação, apesar das suas limitações nos territórios. E nos parece extremamente importante fortalecer essas ações que já estão acontecendo no território para evitar, porque em muitos casos as populações não desejam deixar seus territórios, elas desejam permanecer. E apoiar essas medidas de adaptação que já estão sendo implementadas é extremamente importante. Também pela busca de soluções integrais a partir da visibilidade e compreensão das causas raiz, né, que contribuem à mobilidade
também a partir do reconhecimento e proteção das pessoas deslocadas ou em risco de deslocamento, considerando a integralidade e a continuidade do fenômeno da mobilidade por fatores ambientais. Como a gente destacou, né, se trata de um fenômeno que, embora se identifique como deslocados internos, deslocados internacionais, é um mesmo fenômeno, mas que ele vai se tornando cada vez mais grave à medida de que não são tomadas medidas adequadas e não se olha de forma integral, né, olhando esse ciclo do movimento que a gente tem trazido aqui. A migração também apesar de que nos estudos sobre a temática, a migração é reconhecida como uma estratégia de adaptação, ela não é formalmente reconhecida como tal em muitos dos instrumentos, particularmente aqui no Brasil, né? E isso tem levado a que não se tenha as condições, as garantias e as condições para que as populações possam se adaptar de forma digna. Então, é necessário a gente pensar em mecanismos que, naqueles casos que seja necessário optar pelo deslocamento, pela migração, como medida de adaptação, ela tenha que ser feita de uma forma justa, com participação e também capacidade de tomada de decisão das populações nesse processo. Também a migração é passar, né, a gente olha como necessário passar de um paradigma de resposta emergencial para um de prevenção, de adaptação, olhando a temática desde uma perspectiva mais de planejamento, né, não só como resposta. A justiça ambiental e climática é um elemento chave para uma adaptação justa e efetiva das populações. Os impactos da crise climática são uma realidade e não mais uma previsão. Acho que isso ficou muito evidente com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E é necessário atuar para a proteção das pessoas mais vulneráveis. E para isso, né, a gente pauta a necessidade de medidas de resposta humanitária que são necessárias sim, elas precisam ser fortalecidas, mas essas precisam visar a recuperação da autonomia das populações. E pensando também em que se precisa, talvez, pensar em mecanismos em que estas respostas humanitárias sejam mais consistentes, né? Que se tenha uma adequada articulação, uma adequada política para responder de forma mais adequada quando aconteçam essas situações de desastre. Eu fico por aqui, eu fico à disposição de vocês e muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Zenaida. Também muito conteúdo. Muito obrigado a vocês, palestrantes. Estamos um pouco atrasados, então não vamos fazer perguntas agora, mas vou oferecer que amanhã esse grupo vai estar aqui também para esse evento e são, acho, disponíveis para falar com vocês e fazer porque vocês podem fazer perguntas. Quero também agradecer a tradutores por essa tradução esta noite. I think, Andrew, you're the only one that had the translation, maybe in this direction. E então, muito obrigado a todos vocês e a Acnur por esse seminário. Foi um prazer. Agradecer também aos palestrantes por esse conteúdo muito interessante. Para mim, também foi uma aula de melhorar meu vocabulário em português também. Então, muito obrigado por isso e boa noite a todos. Thank you very much, everybody. Muito obrigado.